Mais uma vez falando de autoconhecimento, trazendo sempre a numerologia como tema. Numerologia que é o estudo dos números, né? Numerologia que é uma ferramenta para o nosso autoconhecimento. Domingo, dia 14, dia das mães, né? E eu sempre fico pensando, dia das mães é todo dia, né, gente? Como se mãe precisasse ter algum dia, como se mãe precisasse ser homenageada num dia específico. Mãe tem que ser homenageada todos os dias, né? Essas mães guerreiras, essas mães batalhadoras, muitas vezes pai e mãe, aquela que cria os filhos sozinha, aquela que dá um duro danado. Então, para você aí jovem, né, que reclama da sua mãe, que fala, minha mãe é chata, minha mãe pega no meu pé. A tua mãe pega no teu pé para que você seja alguém amanhã, né? Eu acho que aquela mãe muito permissiva não cria filhos que seguem pela vida de uma forma mais positiva, né? Porque quantas mães aí não sabem criar, né, os seus filhos, deixam os filhos fazerem o que querem. Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eu acho que não é bem por aí, né? Eu acho que aquela mãe que pega no pé, aquela mãe rígida, aquela mãe que cobra, é uma mãe que educa, né? E amar é educar. Quantas vezes, né, os meus filhos reclamavam que eu fui uma mãe brava, eu fui uma mãe dura. Eu, de verdade, não me arrependo. Hoje eu tenho 4 filhos, assim, extraordinários, excelentes, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito de encarar a vida, mas todos são adultos íntegros, honestos, principalmente aqueles adultos, aqueles que foram mais jovens, mais jovenzinhos, que sempre respeitavam as pessoas. E hoje a gente vê tanta criança, tanto jovem que não respeita as pessoas, né? Então eu acho que você ser uma mãe brava vai criar, sim, filhos que vão poder ter uma relação com a vida mais harmônica, né? Aquelas pessoas que vão se apresentar numa empresa, aquelas pessoas que vão conviver com outras famílias, conviver com os amigos, com muito mais respeito. Então aí, entenda aí você, a tua mãe, né? Porque muitas vezes essa mãe aí que eu escuto muito nas minhas consultas, minha mãe na minha infância não me deu carinho, a minha mãe só trabalhava. A sua mãe fez o que ela podia, né? Naquele momento era o que ela podia para te dar. Trabalhar, para colocar dinheiro em casa, saindo cedo, voltando tarde. Muitas vezes a mãe não tem tempo, né, de dar toda a atenção que um filho precisa. Então tem mães que dão atenção demais, tem mães que não dão atenção. Mas não reclame da sua mãe, né? Abençoe a sua mãe, porque você tendo uma boa relação ou não tendo uma boa relação com ela, foi ela que te gerou, né? Foi ela que carregou você no ventre, foi ela que muitas vezes passou noites sem dormir, porque você também era uma criança chata, né? Hoje você fala que a sua mãe é chata, quem sabe você também foi uma criança chata que também cobrava demais da sua mãe, né? Então eu acho que o Dia das Mães é para os filhos realmente refletirem na importância que tem essa mulher na sua vida, né? O padre Fábio de Mello tem um vídeo muito, muito interessante. Se você quiser assistir, entra no YouTube. Ele fala que as mães, né, que se você quiser saber se um filho será capaz de te amar, é só saber se você fará falta quando você for uma mãe inútil. Olha que forte isso. Enquanto você é uma mãe útil, teus filhos estão lá, né? Agora, quando você for uma mãe inútil, aquela mãe que precisa de ajuda, aquela mãe que precisa, né, ter algum apoio dos filhos, tudo aquilo que ela fez antes para os filhos quando eram pequenos, hoje, ela mais velhinha, ela precisa, né, do apoio dos filhos, da presença dos filhos, porque mãe não precisa de presente, mãe precisa de presença.
né? Então, assista esse vídeo do padre Fábio de Mello, que é muito, muito bonito. É a mãe inútil. Então, você aí é uma mãe inútil hoje? Ou você ainda é uma mãe útil? Né? Eu queria muito que você colocasse aqui nos comentários desse vídeo que tipo de mãe você é. Né? O que você é aquela mãe que é muito feliz por ter tido seus filhos, porque você tem filhos amorosos, filhos que reconhecem, ou você é aquela mãe que hoje está sozinha, que os filhos, cada um com a sua vida, cada um com o seu tempo, com a sua falta de tempo, né? Não podem te fazer uma visitinha, né? Um telefonema. Né? O que você espera hoje dos seus filhos? Porque eu acho que também tem muita mãe que espera reconhecimento. Eu fiz tanto por vocês, hoje eu espero de vocês. E não é por aí, né? Eu acho que ninguém dá o que não tem. Então, assim, de qualquer forma, parabéns aí para todas nós, mamães, que fizemos o que pudemos, né? Porque mãe também erra, né? Mãe erra sem culpa, porque a gente faz o que a gente pode, a gente faz o nosso melhor que a gente podia quando nossos filhos eram pequenos, quando nossos filhos foram adolescentes e quando nossos filhos são adultos, né? Então, que tipo de mãe você é? O que você espera dos seus filhos? O que você espera hoje, você como mãe? Você é uma mãe grata? Você é uma mãe feliz? Você é uma mãe que faria tudo de novo do mesmo jeito que você já fez? Ou você é uma mãe que está aí lamentando, né, o fato dos seus filhos não serem exatamente aquilo que você sonhou que eles fossem? Eu sempre conto aqui, quando chega no Dia das Mães, uma peça que eu assisti há muitos anos atrás. Eu assisti uma peça da Irene Ravache que se chama Uma Relação Tão Delicada. Até essa peça foi reeditada, eu assisti novamente agora há pouco tempo com outros atores, mas é uma peça tão interessante que retrata exatamente as situações de vida pelas quais nós passamos quando os nossos filhos são pequenos, adolescentes, jovens ou adultos. A mãe nova e a mãe velha. Então, essa peça me marcou profundamente porque eu passava pela mesma situação naquele momento. Então, me tocou muito. Eu assisti 2 vezes com a Irene Ravache, assisti agora novamente com essa outra atriz, que eu não vou me lembrar o nome. Ela era uma mãe jovem que criava a filha sozinha. Ela era uma mulher separada. E a menina devia ter uns 10, 11, 12 anos, né? E ela trabalhava muito, tinha que sustentar aquela criança, porque ela era sozinha. E ela saía, né, para trabalhar, voltava à tarde. E a menina era uma menina muito mimada, muito rebelde, né? E até que ela arrumou um namorado. A mãe arrumou um namorado e queria começar novamente, né, a ter essa relação, a pensar nela. E a menina fazia chantagem, ela chorava, ela fazia manha. Quando a mãe ia sair, ela tinha chilique. Então, ela não queria que a mãe saísse para namorar, né? Então, ela chantageava de uma certa forma que a mãe acabou cedendo aos caprichos da filha e acabou desistindo, né, desse namoro, desse romance, só para criar a filha. Aí, numa segunda etapa da peça, acontece o oposto, né? A mãe velhinha, ela já está velhinha, e a filha trabalha. A filha é uma empresária, me parece, não me lembro, ou trabalhava com marketing, eu não vou me lembrar a profissão, mas também a filha trabalhava muito e não dava atenção para a mãe, porque ela não tinha tempo de dar atenção. Então, ela saía, voltava, e eu me lembro que isso foi que me marcou, a mãe dizendo para ela: senta aqui só um pouquinho. Ela está sentada no sofá, né? E ela fala: senta aqui só um pouquinho, vem conversar só um pouquinho comigo. E aquilo me marcou por quê? Porque a minha mãe estava velhinha também, e a minha mãe, eu trabalhava feito uma louca para criar meus filhos, não tinha tempo, né? A situação se repetia, e eu
não tinha tempo de ficar lá conversando, né? Ou a minha jornada era muito grande. Eu saía para trabalhar, eu vendia roupa na época, e quando eu chegava em casa tinha os filhos para olhar, né? O mercado para fazer e principalmente as contas para pagar, porque foi uma época que eu estava extremamente cheia de problemas financeiros. E a minha mãe falava para mim: senta aqui só um pouquinho, você trabalha muito, vamos conversar só um pouquinho. E eu não dei essa atenção para minha mãe. Eu não conseguia dar essa atenção para minha mãe. E hoje, né, como mãe, eu me coloco no lugar. E a gente passa por fases na nossa vida em que existem prioridades, né? Então tem aquela prioridade de você trabalhar, tem aquela prioridade de você criar uma criança pequenininha, tem aquela prioridade de você olhar para um adolescente, tem a prioridade de você trabalhar, ganhar dinheiro, sair para a rua, né? E às vezes a gente não pensa em coisas tão importantes. E quando a nossa mãe, né? Hoje a gente está falando de mãe, mas os nossos pais vão embora, você fica pensando assim: puxa, eu podia ter sido diferente, né? Eu podia ter feito diferente. Mas era o que a gente sabia naquele momento, né? Então essa peça aí é muito significativa para muitas pessoas. Eu já vi muita mulher abdicar de relacionamentos afetivos por conta dos filhos. Ah, minha filha tem ciúmes, não quer que eu namore. Ah, minha filha não quer que eu saia. Então, eu vou me dedicar me separei, eu vou me dedicar única e exclusivamente à criação dos meus filhos. Filho cresce, filho vai embora, filho vai viver sua vida. Né? Cada um com a sua vida. No momento você está construindo a sua, futuramente os seus filhos vão construir a deles, né? Então é muito importante cada um entender o seu momento e entender o momento do outro, para que depois não fique essa mágoa, né? Essa sequela. Por que eu não fiz? Né? Eu vejo muitas pessoas que não têm uma boa relação com a mãe, porque muitas vezes são karmas, né, que você traz de vidas passadas. Eu tenho uma dificuldade enorme de me relacionar com a minha mãe, porque o meu santo não bate, né? Minha mãe tem um gênio que não bate com o meu, ou a minha mãe cobra demais, ou a minha mãe é muito ausente, enfim, cada um tem o seu sentir. Então, às vezes, né, muitas vezes, não é como a sua mãe é, mas é como você sente que a sua mãe é, como você gostaria que a sua mãe fosse. Então, a gente tem um ideal, né? Os nossos filhos também. Você pode ser o melhor que você pode para os seus filhos. E os seus filhos acharem que não é o que eles queriam. Assim é a vida, né? A vida é assim. Então, como eu vou te ajudar com a numerologia, né? Porque, além de ser numeróloga, eu sou terapeuta, eu trabalho com uma ferramenta super importante que é a psicanálise holística. Eu trabalho com a metafísica, né? Olhando você não só como um número, né? Mas olhando para você como um todo. Então, na numerologia, nós temos itens, né, do mapa numerológico para entender de que forma você percebe o outro, de que forma você percebe a realidade da vida, de que forma você entende como aquela pessoa é e até que ponto isso te satisfaz ou não, né? Então, por exemplo, na numerologia, quem sabe, né, fazer um mapa numerológico, nós temos os desafios, né? Nós temos os nossos desafios de vida que são contados através do dia, mês e ano de nascimento. Então, pessoas que têm o desafio 2, normalmente, isso no primeiro ciclo, né, no ciclo formativo, porque depois que passa o ciclo formativo, se você ressignificou, ok. Se você não ressignificou, ou ele vai continuar na sua vida, ou então ele não vai fazer tanto sentido, né? Mas o desafio 2 pode, eu sempre digo pode, nunca afirmo que é, porque cada mapa é um mapa, cada mapa tem que ser relacionado com os outros números, mas o desafio 2 pode ser a ausência da figura materna.
né? E mãe ausente pode ser aquela mãe que se foi quando você era criança, quando você era adolescente, quando você tinha até mais ou menos uns 27, 28 anos. Então, mãe ausente pode ser aquela que se foi, pode ser aquela mãe que se separou do marido, você ficou com o pai. Pode ser aquela mãe que não foi uma mãe presente porque ela trabalhava muito e ela não conseguia te dar atenção e você sentiu a falta da presença da sua mãe, né? Pelo trabalho que ela tinha. Ou pode ser aquela mãe que você não tem uma liga, né? Um karma que você traz de vidas passadas. Você nasceu nessa mãe, você foi gerada por essa mãe, mas vocês têm gênios diferentes, você não gosta de conviver com a sua mãe. Então, isso pode ser um desafio 2, né? O desafio 2 é a mãe ausente. E também, pessoas que nasceram no mês de janeiro ou outubro, são pessoas que têm uma afinidade muito grande com o pai. Né? Eu me dou melhor com meu pai, eu tenho uma relação melhor com meu pai, mas eu tenho dificuldade com a minha mãe. Então, tudo isso é compreendido através do mapa numerológico, né? E eu trabalho com aconselhamento, mostrando para você como foi essa tua infância, como foi a sua adolescência e como foi a sua relação com a sua mãe. E hoje, você, mãe, né? Como é a sua relação com os seus filhos? Porque a gente pode fazer o mapa da mãe e pode fazer o mapa também dos filhos para entender como você deve lidar com cada um deles, porque cada um tem uma personalidade, né? Eu já contei aqui várias vezes, eu tenho 4 e os meus 4 são absolutamente diferentes um do outro. Com cada um eu tenho uma maneira de lidar e no mapa você aprende, quando você faz o curso de numerologia, você aprende como lidar com cada pessoa de acordo com a sua personalidade. Então, eu sei como lidar com cada um, porque cada um tem uma reação perante a minha atitude ou a atitude de outras pessoas. Então, com cada um deles, eu sei como, né, como eu vou gerenciar a minha relação com cada um. Então, se você quiser fazer seu mapa numerológico, eu vou deixar o meu WhatsApp. Você vai deixar o recadinho escrito ou gravado, né, encomendar o seu mapa numerológico, uma promoção aqui para o mês de maio, mês das mães, né, principalmente aqui nessa semana das mães, uma promoção com 20% de desconto, é um belo de um desconto, e você pode ainda dividir no cartão conforme você preferir, tá bom? Prefixo 11 9 34 53 39 95. Repetindo, 11 9 34 53 39 95 para você encomendar o seu estudo numerológico, quem sabe aí o estudo numerológico da sua mãe. E olha aqui, uma surpresa aí para vocês. A partir do dia 15, nós vamos ter a Semana da Numerologia, de 15 a 19. Como vai ser essa Semana da Numerologia? Você já pode se inscrever no meu canal do Instagram, @Ana Maria Libório, Ana com H. A inscrição já está lá aberta, né? Você vai clicar na minha bio e você vai fazer essa inscrição que é gratuita. Será uma semana de numerologia pitagórica. Então eu vou dar dicas super interessantes para você aprender como utilizar os números, os seus números, o seu mapa na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né? Enfim, vai ser uma semana muito gostosa e presta atenção, hein? Se você for aquela pessoa comprometida, porque tem gente que, né? Que legal, vou entrar e entra e sai. Não. Você tem que se inscrever, você vai receber o link para no dia 15, que é a primeira live, você recebe o convite do Zoom. Vai ser pelo Zoom. Então, só as pessoas inscritas é que vão assistir. Não adianta você querer entrar na hora, porque não vai poder, né? Se você não conseguir fazer a inscrição pela bio,
você manda um recadinho no meu WhatsApp 934 53 39 95 que eu mando para você. Então, nessa semana você vai aprender muita coisa importante, muita coisa interessante. E para as pessoas comprometidas, aquelas que participarem da live todos os dias, 15, 16, 17 e 18, no dia 19, que é a última live, você vai participar de um sorteio. Se você quiser fazer o próximo curso de numerologia, que começa dia 29 de maio, você vai ter um baita de um desconto e muita facilidade. Tá? Então, é um investimento que você vai fazer em você. Então, as pessoas comprometidas são aquelas que depois, quando resolverem ser profissionais, vão ser aqueles profissionais de sucesso. Porque numerologia é uma profissão, quando você tiver empenho e for realmente um profissional dedicado, você vai ganhar muito dinheiro com isso. Eu posso ter certeza disso. Eu já falei para vocês várias vezes, eu vivo de numerologia, não faço outra coisa, aplico outros conhecimentos no meu trabalho, mas eu vivo de numerologia. E foi este curso que salvou a minha vida, foi esse curso que transformou a minha vida. Então, participa dessas aulas gratuitas, até para você ver se você gosta do meu método, se você gosta do meu jeito. Eu sou muito prática e tem gente que gosta de gente detalhista. Eu não sou detalhista, eu sou prática. E tudo o que o meu aluno precisar aprender, ele aprende, porque ele tem que prestar atenção, óbvio, e cada um fazer a sua parte. Ninguém faz milagre na vida de ninguém. Tá? No dia 19, eu vou contar para quem estiver lá nessa live quais são os passos que você precisa dar para que você também possa ser um profissional bem-sucedido, para que você possa ganhar dinheiro como numeróloga. Então, tá aí o meu convite. Pode já entrar no meu canal do Instagram, @AnaMariaLibório, e já fazer a sua inscrição. Então, as 100 primeiras pessoas que se inscreverem vão ter um desconto super especial, e quem participar das 6 lives também terão um desconto super especial no curso de numerologia. Tá bom? Então, mais uma vez, o meu convite para quem quiser fazer o mapa numerológico é muito, muito importante. Pode ser um divisor de águas na sua vida, porque através do mapa numerológico você vai se compreender seus talentos, compreender seus dons, qual é a área mais interessante para você atuar, porque cada número tem diversas profissões e você pode escolher, qual aquela que se adapta mais à sua personalidade. Você vai ter uma sugestão de assinatura, porque assinar o nome é super importante, a forma de você se apresentar também é super importante. Enfim, a consulta leva mais ou menos uma média de 1 hora e pouco, e você vai compreender uma série de coisas que até então a tua ficha não tinha caído. Porque muitas vezes na consulta a ficha cai, Por que eu tenho uma relação tão difícil com a minha mãe? Por que eu tenho uma relação tão difícil com meu pai? Por que eu não me dou com os meus irmãos e me dou muito melhor com a minha amiga? Você vai aprender as suas tendências, as positivas e as negativas. Por que os fatos se repetem na minha vida e as coisas acontecem recorrentemente? O que eu tenho que mudar para que as coisas também mudem? Então, é um direcionamento, você vai ter um aconselhamento, vai receber todo o seu estudo numerológico escrito e gravado em áudio para você relembrar depois aquilo que eu te expliquei. Tá bom? Vou ficar esperando a sua ligação e eu me despeço, deixando para você um enorme beijo. Até a próxima quarta-feira, às 9h30, com outro tema, mas sempre mostrando o quanto os números podem te ajudar e o quanto a numerologia pode transformar a sua vida. Beijo grande, até a próxima quarta-feira.